Olá, pessoas de luz! Vamos continuar a leitura do nosso livro A Mentalização Curativa e Implementação da Ciência Cósmica, ditada pelo irmão Gilberto através do médium João Cândido. Desapego. O egoísmo é uma das chagas da humanidade, sendo-lhe a virtude oposta correspondente o desapego, que significa a capacidade de renunciar a tudo que não seja realmente essencial, não se restringindo aos bens materiais, mas também a qualquer outro tipo de benefício. O nível de desapego de cada espírito revela sua estatura espiritual, podendo-se considerar como referencial máximo Jesus, que nolo ensinou quando disse: "Não tenho uma pedra onde descansar a cabeça", por ter ciência de que o mundo espiritual é nossa verdadeira pátria, sendo a vida terrena mera passagem temporária necessária, principalmente para quem ainda se encontra nos degraus inferiores da evolução moral. Os espíritos superiores não se apegam às coisas e interesses materiais. Assim, quem pretende evoluir moralmente necessita desapegar-se, o máximo que conseguir, de tudo que não possa levar para o mundo espiritual, ou seja, o que não sejam suas próprias aquisições intelecto-morais. Tudo ou mais, inclusive o corpo físico, como se sabe, fica para trás na trajetória para a pátria verdadeira. Exemplifiquemos para melhor compreensão, porque compensa desapegarmos desde já. O espírito André Luiz descreve a cidade espiritual de nosso lar e as regras que ali vigoram, podendo-se entender que regulamentos semelhantes se aplicam às demais urbes espirituais de igual categoria. Ali, cada habitante ou família pode possuir apenas um imóvel para a própria moradia, não havendo a mínima possibilidade de alguém, mesmo os dirigentes, monopolizarem a área imobiliária, e muito menos explorarem a necessidade dos demais. Quanto ao salário, é idêntico em tese para todos, seja um trabalhador braçal, seja o governador da cidade. As necessidades básicas são atendidas sem distinção do nível evolutivo, não havendo ninguém colocado à margem da assistência que a caridade recomenda. Considerando esses fatores, ainda mais depois da enorme divulgação que o filme Nosso Lar deu a esses aspectos e outros da vida no mundo espiritual, não se concebe como muitos de nós ainda vivamos apegados de forma obsessiva aos ganhos materiais, ao poder temporal e a inúmeras questões que nada acrescentam à evolução intelecto-moral. É necessário atentarmos para o que fazemos dos bens que chegam às nossas mãos, principalmente se lhe estamos dando uma destinação útil aos nossos irmãos em humanidade. Em caso contrário, acordemos para a realidade que nos aguarda, porque podemos ser chamados a qualquer momento a prestar conta dos talentos que recebemos, na certa, quando assumimos o compromisso de realizarmos o bem. Quem vive apegado aos bens e interesses terrenos revela, mesmo que afirme o contrário, pouca certeza quanto à vida espiritual, pois, em caso contrário, não tergiversaria em renunciar a muitas coisas do mundo, pelas riquezas espirituais, que se traduzem basicamente nas conquistas interiores da inteligência e da moralidade. O tempo urge e não há como adiarmos mais a reflexão sobre o quanto já nos desapegamos de tudo que nos mantém atrelados ao passado primitivista, que nos mantinha jungidos ao próprio corpo em estado de putrefação após a morte. A consciência age automaticamente, apesar do amor divino nos conceder sempre nova chance de refazimento moral. Desapego dos bens materiais. Pedimos licença aos prezados confrades para refletirmos juntos sobre o dinheiro na vida de alguns personagens do cristianismo e na nossa própria vida.
Zaqueu, que viveu muitos anos apegado às riquezas acumuladas por meios que sua consciência condenou tão logo caiu em si, depois de dialogar com Jesus, abandonou tudo o que tinha amealhado e foi viver do próprio trabalho como professor e servidor braçal. Conforme lhe foram surgindo as oportunidades, assim, gradativamente, redimindo-se e seguindo adiante na escala evolutiva, até transformar-se no missionário do Cristo Bezerra de Menezes. Maria de Magdala, vítima da própria luxúria e do apego aos bens materiais, deixou tudo para trás e seguiu Jesus, após receber dele sua bênção, passando a dedicar-se ao amparo aos leprosos do corpo e da alma, subindo, nas sucessivas reencarnações, pelos degraus da evolução até chegar à Madre Teresa de Calcutá, a grande mãe dos que nunca tiveram mãe que os acalentasse. Paulo de Tarso, que nasceu em família rica e oferia poupudos salários no malsinado trabalho de perseguidor cruel dos adeptos do Cristo, depois que o encontrou às portas de Damasco, renunciou ao poder material e à fonte de renda da maldade, passando a manter-se com o trabalho de manufatureiro de tendas, progredindo ético-moralmente pelo futuro afora, até o estágio espiritual do Sadhu Sundar Singh, pregando o Evangelho de Jesus entre os tibetanos na sua última encarnação no século XX. E nós, como temos garantido nossa sobrevivência material? Podemos realmente olhar-nos no espelho da própria consciência e sentirmos a tranquilidade do dinheiro ganho com honestidade e com desapego, ou ele nos queima as mãos e teremos de devolvê-lo à comunidade ou às pessoas, através das doações espontâneas, ou escoará por parte de nossos dedos com os gastos médicos e medicamentos, tentando, em alguns casos, curas impossíveis. O desapego aos bens materiais é uma das virtudes mais difíceis para os seres humanos da atualidade, fascinados que ainda vivem pelo consumismo e pelo desejo de mais gozarem de facilidades que cheguem ao ponto de não precisarem sequer exercer algum trabalho. Não há como amarmos a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, já advertia Jesus, ensinando-nos o desapego aos bens materiais, os quais devem cingir-se ao necessário enquanto habitamos um corpo de carne, pois na vida espiritual de nada careceremos a não ser da própria consciência em harmonia com as leis divinas. Pensemos no papel que o dinheiro tem representado na nossa vida. Quando temos uma situação financeiramente confortável na posição de encarnados, isso significa que pedimos a Deus a oportunidade de servir na causa da fraternidade, proporcionando benefícios para nossos irmãos e não o resultado puro e simples dos nossos méritos, como se Deus recompensasse seus filhos com a fortuna material. Trata-se de um compromisso que prometemos cumprir para nossa própria evolução. Ninguém precisa de tantos bens para viver, sendo Jesus o modelo mais significativo também nesse aspecto, pois nada tinha de seu em termos materiais, mas tinha todos os poderes do Espírito, onde reside a verdadeira potência, onde está concentrado o foco do interesse dos seres evoluídos e não no número de propriedades, títulos, renome na sociedade, prestígio de família e outras realidades temporárias. O aprendiz do Evangelho, dentro do possível, deve guardar para seu uso apenas o indispensável para o bem cumprir suas tarefas, passando a outras mãos mais excitadas no momento, tudo que lhe seja dispensável até como exercício de desapego. Em caso contrário, seu coração estará preso aos bens que as traças roem e aos ladrões desenterrarem e roubar. Fiquem com Jesus, pessoas de luz. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para receber mais capítulos do nosso livro.